Sul de Minas. Uhum. Sou Marcos. Olá, boa noite, Marcos. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo contigo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. E Tá. você, está me ouvindo bem? Tô. O pessoal tá ouvindo bem o Marcos? Vamos fazer uns testes aí para às vezes a conexão, né, pode dar uns probleminhas só para a gente testar para não perder nada, né? Ah, o Marcos também tá no vinho, isso aí. Opa, com certeza. Bom, Marcos, queria te agradecer primeiramente, né, por você ter aceitado o meu convite. É um grande prazer para mim, né, ter um profissional aí com um currículo desse, né, com um baita profissional, um baita enólogo, né, com uma experiência tão grande, né, realmente, assim, experiência mesmo prática, né, e em tantas áreas, né, em tantos climas, em tantas vinícolas, né, em tantas, sim, dinâmicas diferentes, né, tamanhos de vinícolas, eu acho, assim, isso é bem interessante, eu acho que o pessoal vai conseguir aprender bastante, né, se o pessoal interagir bem, vão conseguir aprender muito contigo hoje. Então, eu fico bastante agradecida por você ter aceitado o convite, né, primeiramente. Então, queria fazer esse agradecimento, né? Então, e também queria, né, que tu partilhasse também um pouquinho, né, da tua experiência inicialmente, e aí depois a gente vai para os nossos assuntos. Carol, boa noite a todos. Eu que agradeço a tua generosidade, primeiramente, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, te receber na minha casa, né, na live. Mas é bacana ter essa jovem enologia chegando para oxigenar um pouco as nossas ideias, trazer conceitos novos. E fico muito contente que essa carioca, né, tenha chegado aqui na nossa terra para trazer essas ideias novas. Parabéns pelas iniciativas. Mas Obrigada. o Marcos Vian, esse personagem simples que os amigos que me conhecem, eu tive a sorte, o privilégio de escolher a profissão certa, e felizmente eu tenho muita sorte também de estar rodeado de pessoas agradáveis, de pessoas que são muito prazerosas de conviver. E aí a enologia e os vinhos bons, eles surgem ao natural, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa então. Uhum. Sim. Tu quer, bom, falar um pouquinho fala um pouquinho da tua experiência mesmo, assim, da tua formação, né, inicialmente. Sim, Carol. Então, eu, como alguns nomes que eu vi aparecerem aqui, que fico muito feliz de ver aí, o Mariusa, vi também aqui o Angeben, né? O Joanim. Nós fizemos parte da primeira turma de enologia, lá em 98, né? Então, foi uma turma muito boa, nós tivemos excelentes professores, e aí começamos a nossa vida da enologia, que num primeiro momento os enólogos tinham uma visão um pouco diferente, né? Quem sabe mais restrita à vinícola, né? Ao Uhum. laboratório. E com o passar do tempo a gente foi percebendo que os grandes vinhos eles estão também nos vinhedos. Nós temos que estar alinhado com o mercado, a gente tem que conseguir conversar com o público e a partir daí a gente começa então a entender melhor a enologia, né? O enólogo de hoje é bem diferente, né, do enólogo quando nós
começamos a nossa profissão. Felizmente, nós evoluímos. Eu percebo que o Brasil teve uma evolução qualitativa nos vinhos muito grandes. E também, depois, quem sabe, do curso de superior de enologia, porque os enólogos passaram a ter uma noção melhor de gestão, passaram a ser mais empreendedores, passaram a participar mais ativamente no processo de criação dos vinhos. E nós iniciamos lá a nossa assessoria em enologia em 2002, lá se vão 18 anos, numa conversa entre colegas, né, nos jantares, surgiu aí essa ideia maluca que se concretizou. E naquele momento até as assessorias em enologia, elas eram mais um modelo tipo laboratório e alguém que assinava a responsabilidade técnica. E não era isso que a gente buscava, né? Então, nosso primeiro cliente como Enovitz foi lá em Mato Grosso, para ter uma ideia, né? Depois a gente foi atuar no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, e aí mais Paraná, depois Santa Catarina, e começaram a aparecer projetos, então, aqui no Rio Grande do Sul, né? Assim, vinícolas pequenas, com vinhedos próprios, com tanques pequenos para separar as diferentes particularidades. E a gente foi vendo nascer o nosso sonho de fazer grandes vinhos e foram se tornando realidade. Depois apareceram, então, projetos em Minas Gerais, São Paulo, lá em 2007, 2008, Goiás, Vale do São Francisco, Rio Grande do Norte. Então, a gente tem, e eu quero aproveitar para também estar aqui junto com a nossa equipe, né, lá na Enovitz, que é o Joel Ferrari, o Anderson Schmitz, o Diógenes, né, o Ricardo, que são pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Então, a gente acaba realizando essas aventuras enológicas graças a essa equipe maravilhosa, né? Que curte junto provar os vinhos, as conquistas, e sempre, né? Esse instinto desbravador de uma região nova, ele tem algo emocionante, mas também é muito desafiador. E depois a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Ah, perfeito. Bom, então, Marcos, tu já deu uma introdução, assim, citou algumas regiões, né, que vocês começaram, né? Mas, de repente, ó, o pessoal já está dizendo ali, ó, Enovitz só tem feras. Eu gosto que o pessoal vai interagindo bastante. Mas eu acho que seria bacana se tu pudesse dizer hoje, né, quais as regiões que vocês atendem e quais as principais características das regiões que você vê, né, assim, e quais as potencialidades e os diferenciais dessas regiões, né, que você nota principalmente. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que começar até pelo próprio Rio Grande do Sul, né? Que se num outro momento a gente falava apenas de Serra Gaúcha, né? Hoje, mesmo a Serra Gaúcha, ela está mais ampla de oportunidades, de municípios, de vinhedos que aparecem, né? Também é mais ampla a gama de uvas que aparecem por aqui e pouco a pouco vão surpreendendo e substituindo variedades mais tradicionais. Então, aqui a gente pode citar a tradicional campanha gaúcha, mas destacar a região de Encruzilhada, que a gente teve experiências recentes de vinificar as uvas, e elas têm as suas características de amadurecimento, o seu perfil, que a gente vai entendendo. Gostaria de salientar também aqui no Rio Grande do Sul o crescimento, né, da atividade na região do Alto Uruguai, né? Os municípios de
Planalto, Ametista, né? Uhum. Que vem aparecendo também vinhedos interessantes, com destaque para o Taná, principalmente, para o Merlot, né? O Rio Grande do Sul, ele ainda tem muita coisa para ser explorada, né? A gente viu, recebeu esse ano, inclusive, uma uva Touriga Nacional, que veio da Encruzilhada, que foi sensacional, né? Como outras uvas, como o Chardonnay e assim por diante, né? Quando a gente sai do Rio Grande do Sul, né, e anda um pouco mais, vamos chegar em Santa Catarina, né? Santa Catarina que tradicionalmente tem a região de videira, né? Mas a gente conheceu uma outra face, né? Um outro estilo de vinhos quando começou a trabalhar na região de altitude, que foi São Joaquim. Né? Uhum. Então, no início, me chamou muita atenção, né? A longevidade desses vinhos, e provavelmente a gente tem aí o Planalto Catarinense com os vinhos de maior potencial de guarda do país hoje, né? Excelentes vinhos elaborados a partir da uva Sauvignon Blanc, né? E hoje foi surgindo outras uvas também que se destacam, como a própria Malbec, né? Entre outras variedades italianas que vêm surgindo e vêm surpreendendo. É importante salientar que quando a gente chega numa região nova, a gente tem que ter paciência, né? E tem que cumprir um aprendizado, né? No primeiro momento, a gente, através da nossa experiência, através do estudo, a gente faz uma planificação, né? Das variedades que vão se desenvolver bem aí, mas nunca se pode deixar de lado também o estilo de pesquisa, né? Então, pequenas filas com outras alternativas que podem, no futuro, surpreender, né, as variedades tradicionais e muitas vezes até dar sequência, né, tornando mais ampla, né, essa riqueza varietal. Mas São Joaquim, definitivamente, é uma região que veio, São Joaquim e região, né, de Santa Catarina, Uhum. Uhum. ela veio para ficar pelo estilo, pela personalidade dos vinhos, né? E quando a gente vai um pouco mais adiante, né, o Paraná ele me mostrou primeiramente, né, uma leitura que foi do oeste do Paraná, né, na região de Toledo, né, que a gente acompanhou e acompanha um vinhedo com muito carinho, né, com muita paixão, e foi surpreendendo pela climatologia, pela maturação das uvas um pouco mais precoce, com destaque principalmente para o Tempranillo, para a Malvasia, Uhum. para um Taná um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. São vinhos um pouco mais leves, um pouco mais gastronômicos, né? E também um outro lado, né, do oeste do Paraná, que foi aí em Mariópolis, né, perto de Pato Branco, numa oportunidade que a gente tem numa vinícola que vinifica exclusivamente espumantes. E, Uhum. surpreendentemente, eu me deparei aí, quem sabe, com um estilo de vinhos, de espumantes, o mais parecido do conceito champanhe, né, que eu pude encontrar no Brasil. Né? São vinhos que eles nascem discretos, né, a Exato. partir da uva Chardonnay, Pinot Noir, e que eles se revelam, né, durante a elaboração, durante a fermentação dos espumantes, de maneira fantástica, né? Quando a gente atravessa todo o estado do Paraná e vai então para a região metropolitana de Curitiba, né, e encontra outras coisas loucas, né, e bem diferentes. Curitiba tem um clima bem mais frio, ele se assemelha até ao clima aqui da Serra Gaúcha. E lá a gente tem um outro componente, que é a altitude. Né? E a combinação desses fatores faz com que a gente tenha vinhos muito diferentes do oeste do Paraná. Com Uhum. destaque, principalmente, para
para uvas que eu acho que tem uma adaptação interessante lá, como a Syrah, ou a Shiraz, a Viognier, né? E as tradicionais, claro, Cabernet Franc, a própria Merlot. E aí a gente vê surgir vinhos também de outras variedades, algumas variedades italianas, mas a região metropolitana de Curitiba, ela consegue associar um potencial de turismo muito grande, né? Uma região que gosta de tomar bons vinhos. Então, também, com certeza, é um momento, é uma oportunidade para toda esses jovens enólogos, né? Que gostam de colocar em prática conceitos de enologia um pouco mais ousados, que gostam de inovar. Surgem aí, então, muitas oportunidades bacanas, né? Com algumas vinícolas que já nós trabalhamos lá, né? Que formam um circuito, né? de vinhos bem interessantes. Mas vamos lá, Carol. E o que mais que a gente pode falar, então, desse Brasilzão aí? Sim. Curiosidade de algum lugar em especial? Bom, vamos ver. Eu vi o pessoal também mais do Centro-Oeste aí, aqui na live. A gente Então, vai chegar lá, né? Tem que reservar também um espaço para as histórias inusitadas aí, né? Mas aí vamos subir um pouco aí mais para São Paulo. sim. São Paulo também a gente teve a oportunidade de ver o crescimento das regiões tradicionais, como São Roque. E aí a gente tem que falar de um fator assim que é determinante para essa região O pessoal já ser está se o que é manifestando. hoje, né? Que foi a utilização então da dupla poda, né? Ou a produção em ciclo invertido, né? E, ao invés de produzir no verão, como a gente produz aqui no Rio Grande do Sul, essas regiões passaram a utilizar essa técnica de produzir no inverno, que muitas vezes não possui uma temperatura tão rigorosa, mas que são dias secos, que permitem uma boa maturação. Então, quando a gente fala de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, a gente tem que reforçar muito essa questão que hoje esses vinhos a gente conhece em função dessa técnica, né? E parabenizar, né, aqui até o Murilo, né, lá da Ipamig, que foi um incentivador, foi um personagem importante nesse conceito, né? O que a gente conheceu lá em Minas Gerais, antes mesmo de utilizar essa técnica, lá em Andradas, com os meus amigos aí da Casa Geraldo, nós acompanhamos os vinhedos antes, né? E hoje, quando a gente retorna lá e vê aquele mar de vinhedos que existem lá, com uma alegria, com uma qualidade impressionante, né? Nem parece que seria possível, mas fico muito contente com isso. Então, também voltando um pouco, né, que essa história de fazer vinhos fora daqui, ela exige da gente uma disciplina, uma organização, de interagir com o meio. E o que eu costumo dizer, a gente faz os vinhos, não apenas os vinhos que a gente gosta, mas os vinhos que a gente tem que ter a sensibilidade que o consumidor vai apreciar, né? E é diferente você tomar vinhos aqui numa região mais fria, tomar vinhos no Rio de Janeiro, mesmo no interior de São Paulo. Então tem que ter essa sensibilidade e essa sintonia, né? E o enólogo, acima de tudo, tem que começar a andar mais pelos vinhedos, tem que começar a respirar um pouco mais a natureza e principalmente desenvolver, isso vem com a experiência e não é de um dia para o outro, saber fazer a leitura enológica desses vinhedos, né, e do potencial deles. Então, quando a gente chega numa região nova, a gente fica ansioso
pela produção das primeiras uvas, porque a gente tem uma expectativa, né? E essa expectativa ela vai sendo concretizada às vezes ou não. E aí cabe a nossa experiência, cabe ao nosso estudo, a nossa equipe, muitas vezes até aconselhamento com colegas para fazer as mudanças de rotas necessárias, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter esse afinamento com a viticultura antes de mais nada. E nesse sentido também, a gente desenvolve um jeito de trabalhar à distância e faz parcerias com agrônomos, com enólogos que atuam nessas regiões, no sentido de ter um acompanhamento bem de perto. E toda vez que a gente vai visitar esses vinhedos, nós vamos juntos, e aí a gente discute a enologia e a viticultura alinhadas. E vamos lá. Aí vem essa questão de Minas Gerais, por exemplo, do sul de Minas, que eu me surpreendi num primeiro momento com o resultado a partir da uva Syrah, da uva Cabernet Franc, e principalmente da uva Sauvignon Blanc, que depois de Santa Catarina, de São Joaquim, eu achei que não fosse aparecer outra região que superasse, né, o Sauvignon Blanc que vem de lá. E logo no início, nas primeiras vinificações em Minas, eu tive que rever os meus conceitos. Então, Minas Gerais também, nessa questão da divisa com São Paulo, e quando eu falo de São Paulo, essa região de altitude muito próxima, ela traz também excelentes vinhos com a uva Sauvignon Blanc. Mas vamos lá. Então, fala um pouco também aí, Carol. Para mim tá picotando um pouquinho, não sei se para o pessoal tá um pouco atrasado às vezes, mas às vezes está dando umas travadinhas. Não sei se. Vamos ver se o pessoal fala. Bom, eu ia comentar, tu disse sobre a questão dos desafios, né, nas regiões. São desafios diferentes, né? Cada região tem seus desafios, né? E acredito assim que é algo assim, você tem que ter uma sensibilidade muito apurada, né? Você tem que é muito isso que você estava falando, de ter um olhar de andar com olhos de quem quer ver, né? De ser sensível, né? Para você poder também enxergar esses desafios, né? Porque cada região você também aprende, né, nessas novas regiões. Você não tem a receita de bolo, né? Tudo novo também para ti, né? Com certeza. E os desafios maiores a gente não enxerga. Muitas vezes, você elaborar um vinho aqui próximo de Bento Gonçalves, se nós pensarmos, é mais tranquilo. Eu estou com a minha vinícola em funcionamento, quebra uma bomba. É muito simples, é só chegar no mecânico aqui no lado, muitas vezes no município do lado, consertar. Terminou os produtos enológicos, que eu não tinha me dado por conta, que a produção de uva ia ser maior. É tranquilo, é só pegar o carro e buscar. Porém, quando a gente está numa região mais distante, quando eu falo interior de Minas Gerais, agora um outro momento muito interessante que a gente está vivendo também em Goiás, né, nos arredores de Brasília, entre Brasília e Goiânia, não é tão simples assim. A distância, ela exige uma organização nossa que foi desenvolvida durante o tempo, porque a gente tem que ser, além de enólogos, temos que ser professores, no sentido de treinar a equipe, no sentido de passar os conceitos que são importantes, porque a gente não está sempre lá. Porém, a gente tem que estar acompanhando, seja por WhatsApp, seja às vezes por foto, desenhando, e principalmente nessas regiões novas,
todos estão muito ansiosos, tudo é uma novidade, né? Coisas simples para nós do dia a dia, muitas vezes se torna uma preocupação muito grande. Então, a gente tem que estar presente à distância, e isso a gente foi desenvolvendo com o tempo. E lá pelas tantas, como eu falei, os desafios são muito maiores. Então, infelizmente, a gente só tem uma safra por ano, né? Então, a gente planeja, a gente faz o desenho das vinificações, acompanha a maturação da uva, está lá. E lá pelas tantas, a gente só termina de concluir se as coisas deram certo quando o vinho fica pronto, né? Quando o vinho amadurecer, depois barril, depois engarrafado, o potencial do vinho. Então, esse fato de explorar as regiões novas, ele é muito interessante, mas também os desafios são maiores do que a gente enxerga muitas vezes aqui na nossa região. Mas é muito gratificante, principalmente quando a gente consegue dividir, principalmente com os proprietários das vinícolas, com os trabalhadores dos vinhedos, com os cantineiros, quando a gente consegue chegar aos objetivos, trazer vinhos que emocionam, e principalmente quando eles percebem esse reconhecimento no público, né? A gente hoje começa como clientes, mas depois todos são nossos amigos, né? A gente tem mais do que clientes hoje. Em todas as regiões do Brasil nós temos grandes amigos, né? Que compartilham então essa paixão pelo vinho, né? E o que você falou antes, né? Que até apareceu, alguém escreveu aí que a Enovitz só tem feras. Eu diria que, antes de mais nada, a Enovitz tem apaixonados por vinho, pelo que fazem, né? Então, por isso que parece que as coisas acontecem assim com mais facilidade, né? Mas vamos lá, Carol. Que outro lugar será que a gente poderia falar agora? Bom, pessoal, vamos pedir aí, né? Vamos atender os pedidos. Quem tiver a maior demanda aí. Vamos ver. Vamos ver quem pede mais aí. Quero Eu ver vi a agora interação do pessoal. Apareceu uma mensagem do Ronaldo Triaca. Então, imagina, né, a sensação de um viticultor que vai produzir a primeira safra de uvas, né, lá nos arredores de Brasília, Goiás. Logo mais, a gente tem que estar organizando, então, a estrutura para vinificar, a equipe. Imagina a ansiedade, né, do viticultor desse. Então, nesse sentido, a gente tem essa questão toda do momento que a gente está passando, mas fomos organizando e semana que vem estou pegando o avião para ficar 3 dias lá com eles, visitando os vinhedos que estão próximos para produzir daqui a pouco, sentindo essa energia. Vamos visitar futuros vinhedos, ou seja, áreas que estão sendo projetadas para receber os vinhedos que vão dar sequência no futuro. São pessoas diferentes, são jeitos diferentes, culturas distintas. Então, essa é uma realidade que me espera semana que vem, e é muito motivador. E com certeza, quando a gente fala, especialmente, tem aqui a Arcoara também, que é outro viticultor que está com um friozinho na barriga aí, porque vai ter a produção das uvas logo mais. E é bom vivenciar esse momento. Nós vamos lá estar juntos, planejando, então, as futuras ações da vinícola, que vai ficar pronta logo mais, desenhando as vinificações, fazendo toda essa projeção. E o que é bacana desse universo de estar atuando, Carol, em regiões diferentes. Quando começa a safra, ou seja, chega o fim do ano, dezembro, o pessoal de Toledo, o pessoal de Mariópolis, do oeste do Paraná,
já está colhendo a uva. Muitas vezes, eu e o Anderson estávamos tendo descanso aí entre o Natal e o Ano Novo na praia, e aí a gente se ligava e dizia, vamos ter que ir para Toledo aí, que a uva Chardonnay está madura, vamos ter que ir para lá junto com o Joanim, elaborar os vinhos, o Sauvignon Blanc. E a gente saía, sempre era um momento gostoso, a gente não ficava triste, né? E logo mais, a gente, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, tem essa região do Alto Uruguai, que ela traz, então, uma antecipação das uvas. Então, janeiro, máximo início de fevereiro, a gente já tem o Cabernet, o Merlot, o Taná colhido, e assim vai. Depois, inicia a Serra Gaúcha, que aí, essa loucura que a gente conhece, de receber as uvas daí, as uvas da campanha, as uvas da região de Encruzilhada, e quando a gente está terminando aí no finalzinho de março, a colher as últimas uvas que resistem nos vinhedos aí para chegarem nas maturações mais sofisticadas, está recém começando São Joaquim, né? Então, São Joaquim, muitas vezes o vinhedo entre abril, maio, né? A uva Cabernet Sauvignon, ela tem um ciclo bastante longo e a gente segue essa festa da colheita, muitas vezes colocando em prática algumas experiências que a gente teve um pouco antes. E quando termina São Joaquim, Santa Catarina, já tem o pessoal de Minas, de São Paulo, agora Goiás, aí acenando para a gente, olha, as uvas estão pintando, as uvas brancas aqui estão mudando de cor. E aí a gente já está preparando, então, a mochila para ir para lá. E assim vai. Tive oportunidade também, nesses momentos, de fazer alguns trabalhos no Vale do São Francisco, que é muito importante para entender o potencial daquela região e ter a leitura enológica daquele espaço, né, daquela rotina. Um outro momento que eu acho que tem que destacar aqui, muito interessante, foi uma experiência no Rio Grande do Norte, numa região de serra que tem lá, em que nós montamos uma microvinícola com tanques de 50 litros, 100 litros, fermentadores de 200 litros, uma pequena estrutura de fazer suco, e junto com o seu Humberto Camargo, um grande personagem da viticultura brasileira e um grande pesquisador, nós montamos lá vinhedos com um universo muito grande de variedades de uva, com 3, 4 porta-enxertos cada um. Então, eram 15, 20 plantas cada variedade, com um porta-enxerto diferente. Então, a gente conseguia engarrafar, produzir, engarrafar esses pequenos lotes de vinhos, tudo separadinho, para depois ir avaliando. E durante 2 anos, a gente fez esse trabalho de avaliação do potencial dessa região, que sempre é muito importante para a gente dar o delineamento, e hoje a gente tem certeza do que funciona lá, do que não funciona, e do estilo e do potencial que a gente pode chegar. Mas fala aí, Carol, o que mais será que faltou a gente falar aí dessas experiências eu vou ler pelo umas Brasil? perguntinhas, que o pessoal mandou umas perguntas, né? Então, vou ler aqui. O Wagner perguntou se vocês já têm clientes no Espírito Santo. Vocês têm projetos? Esse Espírito Santo está chegando à metade do ano, né? E que a gente tem, então, acompanhado através do nosso laboratório o desenvolvimento da viticultura lá, através da análise dos vinhos. O Joel já esteve lá por 2 vezes. Então, está na expectativa de agora, da metade do ano em diante, nós começarmos um trabalho com uma vinícola lá na região serrana de Santa Teresa, se não me engano. Então, é outra região que ela vai encontrar o seu espaço. Ela tem a sua personalidade, ela tem o seu potencial devido ao fator
turismo. Então, o Brasil, hoje, ele é muito rico de alternativas. E o que eu costumo dizer, né? Cada vinícola que se instala longe daqui, numa região remota, em que muitas vezes o vinho é um ilustre desconhecido, acaba se tornando um difusor da cultura do vinho. As pessoas que voltam, que moram na volta, acabam se aproximando, conhecendo esse jeito louco de elaborar os vinhos e se apaixonando. Então, toda a vinícola, toda a região nova, ela é uma experiência que vai levar o nosso potencial de vinhos do Brasil ser mais rico de alternativas, ser mais rico de sensações. Se torna uma Mas fala aí, embaixadora, Carol. na verdade. Bom, eu vou continuar aqui nas perguntas. O Humberto perguntou: todos sabemos que os solos fazem parte do terroir. O que você diria sobre vinhos de inverno produzidos sob solos basálticos de terra roxa? Sempre a gente tem que olhar os diversos fatores, né, que compõem esse espaço. A viticultura de ciclo invertido, ela tem algumas diferenças quando a gente avalia São Paulo, quando a gente avalia Minas Gerais, mesmo Goiás agora. O fator altitude, ele impacta o fator solos. A característica do solo, com certeza, vai ser um componente que vai jogar na personalidade dos vinhos. Mas, principalmente, o que nós procuramos trabalhar muito, né, junto com os nossos parceiros nos vinhedos, é um equilíbrio da planta. A gente não pode pensar nos vinhedos apenas do solo para cima, em manter as folhas saudáveis, em ter uma produção equilibrada. A gente tem que pensar do que a gente não enxerga, que está lá embaixo, na terra. Então, a palavra certa, eu acho que é encontrar o equilíbrio em cada região, porque o Chardonnay que a gente cultiva aqui na Serra Gaúcha, ele vai ter um nível de vigor. Quando vai para o Paraná, vai ter outro. Muitas vezes lá em Minas, muda também o vigor desse vinhedo. E quando vai para Goiás, mais ainda. Então, a gente tem que brincar não só com a característica do solo, mas jogar com diferentes porta-enxertos que conseguem trazer essa riqueza, essa nutrição para a planta. Na verdade, esse fator, com certeza, eu já não vejo como, de maneira alguma, um problema. Muito pelo contrário, é uma alternativa que está aí e, a partir daí, se pode produzir bem as uvas. Mas esse é um fator. A gente tem que, hoje, entender a viticultura como o equilíbrio de vários fatores, né? Então, é mais complexo, né? Mas lá na hora, isso parece um discurso complicado, mas a gente entende, a gente consegue ter essa percepção, porque a natureza ela é simples, ela dá sinais e com certeza, se ele quer plantar um vinhedo num solo assim, no primeiro momento é tranquilo. O que mais, Carol? Ele perguntou também quando que você vai passar pelo norte de São Paulo, Alta Mogiana. Não sei se tu Alta conhece a região. Mogiana, eu já estive atuando em Ituverava durante uns 2 anos, então conheci um pouco aquela região, que acredito que seja essa a região da Alta Mogiana, que então, quando a gente fala de Ribeirão Preto, todo mundo imagina um lugar muito quente, mas tem ali próximo também regiões com uma altitude um pouco maior, que consegue ter então esse equilíbrio e se consegue produzir uvas interessantes, sempre dentro da característica delas. Mas eu já passei por aí, né? Depois, sabendo direitinho da cidade, eu sou muito curioso e uma hora ou outra eu acabo passando por aí, sim.
A Vim Prosa está perguntando para você pedir, para você explicar um pouco mais sobre as principais características da região de Goiás, sobretudo solo, clima, e o que imprime aos vinhos essas características. Nesse sentido, a primeira vez que nós recebemos amostras de vinho de Goiás, estávamos com o nosso laboratório lá em Monte Belo ainda, e mesmo dentro de uma enologia muito rústica, quando eu peguei essa amostra, porque no nosso laboratório a gente não costuma só fazer análise, a gente gosta de degustar, de fazer uma avaliação desse vinho também. Então, eu, curioso, provei então esse vinho Syrah e Barbeira, que vinha de Goiás, e logo no início eu percebi que tinha uma certa rusticidade, mas tinha, acima de tudo, uma uva muito madura, tinha muito potencial intrínseco. E naquele mesmo dia, um amigo nosso, também apaixonado por vinhos, que andava brincando de fazer vinho aí, que era o Serafini, passou pelo laboratório. E aí eu disse: Serafini, tem uma amostra de vinho ali atrás, na bancada, prova lá e fala o que tu acha. Eu nem olhei para trás. Eu só vi aquele, mas o que é isso? Então, confirmou. Né? O que tem, essa região de Goiás consegue ter, então, temperaturas amenas, em função da altitude. E se, por exemplo, em Minas Gerais, a gente consegue ter uma viticultura sem irrigação, ou seja, é facultativo tu irrigar, se tu não quiser, tu não precisa ter irrigação. Lá em Goiás é obrigatório, porque a gente tem momentos de muita restrição hídrica, então você consegue amadurecer as uvas até o limite. Então, tranquilamente, a gente tem vinhos de 14,5, 15,5 graus de álcool natural, e isso já foi um problema. Felizmente, hoje a legislação permite ter vinhos assim. E naquela situação, esse meu amigo me disse: olha, eu estou aqui com esse vinho de 15 graus de álcool, o que eu vou fazer? Está fora da lei? Vou botar água? Eu disse: não, tá maluco. Isso a gente sonha em fazer aqui toda a vida e não vai colocar na garrafa assim e vamos lá. Então, nessa região de Goiás também, tá aqui o Andrei aqui, né? Um abraço para o Andrei. Nessa região de Goiás também, eu estava na pousada, aguardando, porque no outro dia ia até a colheita. Daqui a pouco, na despedida, né, o Marcelo, né, na época, disse: Marcos, então eu vou passar aí às 3 horas da manhã para te buscar. Eu disse: Marcelo, 3 horas da manhã? Tá maluco? A gente vai fazer 3 horas da manhã no vinhedo? Não, mas nós precisamos colher a uva antes que comece o sol da manhã. Então, isso a gente vê os conceitos da enologia, às vezes não pratica uma colheita noturna, e lá estávamos nós, com as luzes do trator, colhendo as uvas com o casaco, que estava friozinho, e assim por diante. Também me surpreendi em Goiás, porque muitas vezes aqui com a nossa enologia, a nossa viticultura, com todos os desafios que a gente encontra, eu perguntei: olha, eu acho que aqui tu vai ter que tirar as folhas aqui do lado do sol da manhã para ajudar a melhorar a eficiência dos tratamentos e tal, né? Para manter as flores, as folhas mais saudáveis, os frutos. Eu disse: Marcos, aqui não faz um mês que não chove e não vai chover no próximo mês inteiro, então não precisa me preocupar com isso. Então lá as preocupações são outras, não são como são as do Rio Grande do Sul, às vezes aqui na nossa região, mesmo do Paraná, de desfolhar bastante, porque a gente precisa deixar ventilar, pegar sol. Lá tu tem uma preocupação de ter umas folhas para não queimar as uvas, tem que ter tem que ter o guarda-chuva. Então, são realidades diferentes. Também surpreendente, agora estou me lembrando, quando eu estava lá em Cordislândia, na casa do Júnior, e eu tive que colocar
como é que é, um blusão e uma jaqueta, porque eu estava tremendo os queixos de frio. Ou seja, Minas Gerais também tem temperaturas baixas. Então, são realidades que a gente vai conhecendo de cada região, que só estando lá, só vivenciando, e não é uma vez, duas por ano, é um acompanhamento constante, né? E esses movimentos que o vinho faz, seja do ponto de vista da gastronomia, seja do ponto de vista da própria, do estilo dos vinhos que vão mudando, isso é muito rápido. Uhum. E como a gente tem essa turma que está sempre em contato com o consumidor, a maior parte das vinícolas, o proprietário é um dos maiores vendedores do vinho dele, ou ele participa diretamente, ele recebe os grupos. Então, a gente tem uma proximidade muito grande, né? E são todos projetos com a sua personalidade, com o seu jeito. Eles não competem entre eles, cada um tem um estilo. Tanto que eu acho que, por isso, mesmo sendo elaborados pela mesma equipe, eles são diferentes, porque a gente deixa Uhum. interagir o estilo de elaborar vinhos do proprietário que tem que participar. Ele tem um pouco do sabor, principalmente da terra, da região, mas é um emaranhado de coisas que contribuem para a personalidade de cada vinho. Mas é Uhum. isso aí, Carol. Fala mais um pouco, então, aí. Sim, tem um desafio aqui que fizeram para ti, Enio Perim? É Enio? Ah, esse aqui é dos meus amigos do coração, aí. Então, ó, tem um brabo aqui para ti, hein? Marcos, faça um paralelo entre os nossos vinhos e dos vizinhos argentinos e chilenos. Essa eu quero ver. É, eu acho que o primeiro de tudo, a gente tem vinhos muito interessantes no Brasil. Eu acho que também a gente tem que, muitas vezes, avaliar que quando a gente vai para o mercado, a gente tem algumas coisas para melhorar do ponto de vista de vinhos. Mas isso vai vir com o tempo. É importante que o Uhum, enólogo hoje não é só colher uma uva boa, não é só fazer uma boa fermentação. O enólogo completo, o enólogo moderno, alinhado com as tendências, ele tem que ser também um bom degustador. Não pode provar só os vinhos que ele faz, ele tem que provar os vinhos uhum, chilenos, argentinos, os australianos. Ele tem que participar de uma confraria de vinhos, tipo a confraria de vinho uhum. de Bento Gonçalves aí, que a gente viaja, a gente prova vinho, a gente discute, a gente curte isso, a gente aprende junto. Tem que Então, ter esse mente enólogo aberta, né, também, Marcos? ele tem que saber fazer o amadurecimento dos vinhos, porque muitas vezes você tem uma joia no tanque, mas até chegar na garrafa ela se perde. Então tem que saber usar o barril certo, quando precisa, às vezes não tem que usar, tem que saber fazer a clarificação, tem que ter uma sensibilidade de fazer um corte de vinhos equilibrado e principalmente tem que saber engarrafar um vinho, porque o potencial está por aí, mas muitas vezes ele se perde. E quando eu faço um paralelo com o Chile e a Argentina, a gente esteve também no ano passado aí fazendo um roteiro no Chile e eles vão enfrentar problemas seríssimos na questão hídrica. E eles Uhum, estão fazendo estudos no sentido de encontrar variedades que resistam sem irrigação. E mesmo uhum, o conceito do Carmenère tradicional, do Cabernet Sauvignon tradicional de hoje, ele vai mudar nos próximos anos, bastante. Então, primeiro de tudo, o Brasil tem, quando a gente fala de um belo, de um representante, um personagem forte, é o vinho espumante. A gente elabora vinhos espumantes em praticamente todas as vinícolas que a gente participa. A maior parte das vezes utilizando a técnica champenoise, porque é o que tem de mais interessante com a vinícola pequena. E também, em alguns projetos, utilizando o Charmat, e muitas vezes até produzindo espumantes pelo método ancestral. O espumante brasileiro é fantástico, porque, independente das regiões, ele consegue ser frutado, divertido, refrescante. Ele uhum. combina com o jeito brasileiro de É, ser, uhum, divertido. Quando a gente vai para os vinhos brancos,
a gente tem uma acidez que muitas vezes no Chile e da Argentina, eles têm que ir para produções pequenas, nas altitudes, eles têm que ir no extremo, porque o vinho chileno e argentino bom, eles têm bastante também, e tem o seu preço. Porém, tem os vinhos mais simples, né? E a gente tem que, temos que comparar coisas comparáveis. Então, o Brasil tem vinhos bons, tem vinhos médios, tem super vinhos também. E com certeza, às vezes, o brasileiro ele tem que sair mais daqui, ele tem que dar uma volta para voltar para casa e valorizar as coisas que tem aqui, que são fantásticas. A gente tem vinhos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Vale do São Francisco, vinhos que podem ser degustados às cegas, com vinhos de todas as regiões do mundo, que nós não precisamos ficar preocupados. Eu tenho essa consciência. Sim, mas isso o brasileiro tem muito isso, não só com vinho, né? Eu acho que o brasileiro tem um pouco isso da síndrome do vira-lata em relação a tudo, né? A gente se coloca muito lá embaixo, te valoriza muito as coisas de fora, né? Tem esse problema, né? Eu acho. Uma maneira de fazer vinhos agradáveis é também ter uma boa autoestima, né? Então, um pensamento positivo, isso é o que predomina no nosso trabalho, junto com o Anderson, junto com o Joel, que você conhece bem, junto com o Ricardo, junto com o Diógenes, e com todos os nossos clientes, nossos amigos. Então, tem que ter um pensamento positivo e aprender, muitas vezes, com as experiências que não dão certo. Isso acontece, mas principalmente, né, tá olhando para frente e aparecem desafios, novos produtos. Eu vi que também aqui apareceu o nosso amigo Renato Adur, né, lá de Curitiba. E esse também foi outro personagem que chegou com uma ideia de fazer uma vinícola na região metropolitana de Curitiba, com vinhedo. Hoje já tem restaurante, tem cabanas para hospedagem. E naquele momento, claro, procurou a nossa assessoria, através do amigo que é o Enio Perim, que participou agora. E lá pelas tantas está ótimo. Vocês falaram que dá vinho lá bom e que vai dar tudo certo. Mas então eu quero ver. Vocês querem ser nossos sócios nesse projeto? Aí, aquele momento, claro, nós acreditamos. E hoje, então, também a gente participa nesse projeto como sócios da vinícola. Porque a gente teve que provar e estamos felizes de mostrar que nós acreditamos no nosso potencial e que a gente pode fazer a coisa acontecer. Então, lá em Curitiba, a gente tem um carinho muito especial pelo Fernando, também pela vinícola Ambrosio Fardo, e assim por diante. São personagens que construíram um pouco do que a gente é hoje e pelo qual a gente tem muito tem um carinho muito grande. Marcos, a gente vai cair, podemos retomar só para a gente continuar mais um pouquinho aí, depois a gente encerra, pode ser? Claro, senão Tá. vai até amanhã de manhã. Tá, então tá. Só porque ele corta aqui, não vai dar o tempo, aí a gente retoma. Tá bom? Pronto, Carol. Pronto. Eu enchi a taça de novo aqui. Ah, sim, o pessoal perguntou que vinho que você está tomando. Hoje, eu escolhi um Malbec, produzido com uvas de Monte Belo do Sul. Surpreendente. Ah, é? Sim. Eu escolhi para acompanhar essa conversa. Ótimo. Bela escolha, hein? Bom, o Wagner perguntou se eu lembro da pergunta dele. Não, pessoal, vão ter que mandar de novo as perguntas, porque acabou que eu não consegui ler todas. Então, pessoal, tem várias perguntas aqui, Marcos. Eu acho que eu vou ler as perguntas, né? Pode ser? Pode ser. Você que manda.
Sim, que aí a gente atende aqui a demanda do pessoal, né? Acho que fica também mais interessante, né? O pessoal gosta também. Ah, vamos lá, deixa eu ver. Ah, já existe um mapa atualizado das novas regiões produtoras? Sabe que isso eu não sei se tem bem atualizado. Mas eu acho que esse mapa ele vai ter que ser feito a cada 6 meses, porque tem muita gente apaixonada por vinho, muito teimoso aqui no Brasil, e É, ainda a gente vai ser surpreendido. Claro, quando a gente fala regiões, parece que tem que ter uma envergadura maior, tem que ter uma quantidade mínima de vinícolas. Mas eu valorizo cada pequeno projeto, indiferente de ser 500 litros, ou ser 5 mil litros, 50 mil litros. A gente põe a mesma atenção em cada pequeno projeto. E vão aparecer e focar em muitas regiões. Esse ano, eu me surpreendi com um tanque de 100 litros, uma microvinificação que nós fizemos aqui em Bento Gonçalves, com a uva Malvazianeira. Né? Então, uhum, a gente tem que ter essa atenção para o grande, mas também sempre esse instinto, né, essa inquietude que você também tem, Carol, uhum, de pesquisar, de desafiar e de prestar atenção nas novidades que podem vir ali na frente. Até uhum, também nesse sentido, lá no laboratório, lá no escritório da Inovitz, a gente tem uma vinícola de apoio que justamente serve para isso, para fazer vinificação, principalmente dos vinhedos que a gente cuida aqui próximo, que ainda não tem uma vinícola, mas que vai ter no futuro. Então a gente pega esses pequenos lotes de uvas, traz para a vinícola, vinifica, guarda num tanque de 500 litros, num barril de 225 litros, se precisar, mas mantém a personalidade, acompanha, avalia, porque isso vai ser o futuro. Também, nessa vinícola de apoio, a gente costuma fazer nossas pesquisas, nossos ensaios, e daí algumas vezes as coisas não dão certo, mas outras vezes a gente uhum, consegue alguns resultados que são muito interessantes que depois a gente leva adiante. A gente também faz nas vinícolas depois. Então esse uhum. mapa vai ser dinâmico. Não existe um Sim, mapa uh, super atualizado, né? isso aí. É. O Douglas perguntou das novas regiões que vêm surgindo no Brasil nos últimos anos, qual você destacaria pela tipicidade e qualidade dos vinhos e por quê? Eu acho que a gente tem algumas regiões que são consolidadas. Por exemplo, a gente fala de Encruzilhada do Sul, tem muita produção de uva, mas às vezes tem poucas vinícolas lá que conseguem apresentar os vinhos de lá. Né? Mesmo a campanha gaúcha, ainda tem pouca representação. Mas dessas regiões novas, o Planalto Catarinense é consolidado. Eu acho que a região metropolitana de Curitiba, em função do potencial que ela tem e encontrando o estilo dos vinhos de lá, ela ainda vai mostrar muita coisa interessante para nós. O próprio oeste do Paraná, ele está um pouco longe, às vezes, dos grandes centros, mas com o passar do tempo também, ele vai poder trazer para as regiões São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Curitiba e todo o Brasil, vinhos muito alinhados com o mercado atual, vinhos fáceis de tomar, vinhos elegantes, vinhos gastronômicos. E quando a gente fala de potencial, eu acho que essa região de sul de Minas e na divisa com São Paulo, ela está em plena ascensão devido à proximidade dos grandes centros. É uma região que tem um potencial dos vinhedos e dos vinhos que ainda está começando a ser explorado. O que eu percebo? Nós estamos vinificando uvas lá desde 2012 ou até antes. As primeiras vinificações, a gente tinha uma ideia. Com o passar do tempo, a gente foi alinhando o ponto de colheita, fomos trabalhando
de maneira diferente as vinificações, e hoje a gente tem muito mais maturidade nesse sentido. Então, essa região do sul de Minas e da divisa com São Paulo, ela está em plena expansão, e eu acho que é uma das que mais tem potencial hoje de crescimento, e já está se consolidando. E o potencial que eu vejo também, naquele primeiro momento, essa região de Goiás, né, na divisa entre Goiânia e Brasília, os vinhos têm um potencial de qualidade excepcional. E devido também à grande proximidade com Brasília, com Goiânia, e a vontade dessas pessoas de conhecerem, de vivenciarem a realidade dos vinhedos e o potencial aquisitivo dessas regiões, com certeza a gente vai ouvir falar dos vinhos do Cerrado daqui a pouco. Uhum. Deixa eu ver. O que mais, Carol? Vamos ver. Deixa eu puxar Não estão aqui de saco cheio de me ouvir ainda? Não, imagina. Ó. O Joel disse que tem uma grande audiência aqui no Instagram. Vian tem grande audiência aí no Instagram. É que vai rodando aqui, eu vou perdendo as perguntas, eu tenho que ficar. Peraí. E sempre, né, Carol? Essa é uma opinião que nós temos, quando eu falo nós temos, lá na Enovitz, a gente compartilha sempre junto, porque uma filosofia que nós dividimos. Nós nunca chegamos num projeto e elaboramos os vinhos apenas do jeito que a gente quer. A gente constrói isso junto com as pessoas. A gente tem que... Isso também é parte, né? Quem está fazendo a vinícola, está fazendo o vinhedo, quer brincar também, quer participar da construção desse vinho. E ele tem que estar junto. Então a gente tem que, muitas vezes, tomar muito vinho junto, que não é uma tarefa difícil, para entender, né, o estilo de vinho que a gente tem que buscar. Porque o nosso papel é fazer sempre vinhos tecnicamente corretos, com uma enologia alinhada, com os bons conceitos de vinificação mundiais, vinhos sem defeitos, com qualidades. E o estilo a gente faz também de acordo com o jeito de cada um. E outra coisa importante, é uma opinião de uma equipe que tem também como filosofia de que um grande vinho se faz nos pequenos detalhes, então a gente tem que estar atento em todos os momentos, a gente tem que estar parceiro do cantineiro, do viticultor, a gente tem que ter esse afinamento, essa sensibilidade, e principalmente em todos os projetos que nós acompanhamos lá, desde o mais simples até os mais sofisticados, desde os que estão começando até os mais consolidados, nós procuramos sempre todos estarmos por dentro da situação da vinícola. Então, muitas vezes, né, o meu cliente me liga, eu estou no interior de Antônio Prado e fora de área, ele não consegue falar comigo, ele fala com o Joel não atende, ele fala com o Anderson. O que é importante? Todos nós estamos sabendo da situação dele e podemos auxiliá-lo. Então, a gente tem um pouco essa filosofia de trabalho. Sim. Marcos Humberto perguntou quais as principais análises mineralógicas a serem estudadas, além das tradicionais análises de fertilidade, macro e micro e texturais. Humberto, sabe que é uma pergunta importante, sim, mas a essa altura do campeonato são detalhes muito pequenos que eu prefiro depois. Você vai ter meu contato, que a gente troque informações mais específicas, porque são assuntos assim bastante técnicos, chatos, e que precisam estar amanhã de manhã, reunir as informações, pesquisar. Não são respostas mais detalhe, rápidas. mais a fundo, né?
Isso aí, precisa um outro perfil de entendimento e de concentração. E eu sempre gosto de dar as respostas adequadas. E se eu não posso nesse momento, eu prefiro deixar para amanhã. Certíssimo. Marcos, na sua opinião, o que é o grande diferencial entre o vinho de inverno e o de verão? O vinho de inverno, primeiro, ele, quando a gente fala aí de São Paulo, Minas, Goiás, como eu falei antes, ele colocou essa região no jogo. Antes ela estava fora. E principalmente os vinhos que a gente degusta em Goiás, degusta em sul de Minas e São Paulo, eles estão muito mais alinhados com os vinhos produzidos em Mendoza e no Chile do que com os vinhos da Serra Gaúcha. Então, é um outro estilo de vinho. Não são comparáveis. Não são comparáveis. Eles não são melhores ou piores, mas são diferentes. E são coisas diferentes. Cheguei na pergunta do Wagner, que ele estava tão ansioso. Se você tivesse que escolher uma variedade de uva para cada região que você citou, qual seria? Eu acho que aí nós podemos correr o risco de fazer um erro que se fez no passado. Hoje, se a gente conversar com os uruguaios, eles não querem ser só conhecidos pelo Uruguai. Não se pode, no que eles falam, do jeito que eles falam, dançar, ir para uma festa com uma música só. Nós precisamos da diversidade dos estilos. Da mesma forma, a gente ouviu isso dos colegas enólogos do Chile. Essa questão de transformar toda a viticultura, resumir a uma uva, duas, ela não funciona. Mas a gente tem que sim estar alinhado com as uvas que conseguem produzir com facilidade, bem adaptadas em cada lugar. Isso sim. Então, como é que a gente poderia dizer uma uva para a Serra Gaúcha? É muito difícil, né? Mas a gente pode citar com certeza uma meia dúzia. Da mesma forma, a campanha gaúcha, Santa Catarina, Paraná, o Brasil, por isso que tem essa dificuldade. Como a gente poderia dizer qual é a variedade que representaria o Brasil? Como seria o Carmenério, o Taná, o Malbec? O Brasil não... É impossível fazer isso. E se a gente fizer, vai estar incorrendo num erro. Então, eu acho que, bom, de uma maneira bem simplificada, Santa Catarina, quando a gente fala da região de altitude, o Sauvignon Blanc, que isso desafia os enólogos sempre, e quem gosta de elaborar vinho sabe que a uva Sauvignon Blanc ela é desafiante. Então, quando a gente consegue acertar um vinho com ela, a gente vibra com isso. Ela tem um alto nível de dificuldade. As uvas Malbec, também o Cabernet Sauvignon para vinhos longevos. Santa Catarina, a gente falou isso. Paraná, eu citaria então, na região de Curitiba, a Viognier e a Shiraz, como uvas diferenciadas, e incluiria também o Cabernet Franc nessa lista. Já na região oeste, eu pensaria então, quando eu lembro do Chardonnay e do Pinot Noir, desse base espumante fantástico, eu não posso tirar de fora, deixar de fora, a Tempranillo, a Malvasia. Eles produzem também Merlot, Cabernet Sauvignon muito bons. Porém, o Tempranillo e a Malvasia têm uma identidade muito interessante. Quando a gente vai para São Paulo, também a gente não consegue terminar de explorar tudo isso, mas o Sauvignon Blanc, o Syrah, de novo, ele aparece com força. Também tem a Viognier, tem o Cabernet Franc. E quando a gente vai para Goiás, pela experiência inicial que a gente teve, a Syrah está presente também. Então, é uma uva que parece que quando o clima esquenta um pouco mais e fica seco, ela consegue resistir bem. Mas e uma grata surpresa que é a Barbeira. A Barbeira lá se mostrou um vinho fantástico também. E, como eu falei,
a gente não está apenas iniciando a exploração desse terroir novo. Então, não pode ser tão simplista. E com certeza vão aparecer muitas outras coisas interessantes. Uhum. A Pode Sabrina ser? perguntou se. Sim, ótimo. A Sabrina perguntou se a Serra de São Luís do Puruna, perto de Curitiba, tem potencial. Ah, eu tenho que entrar no mapa para ver. Ah, Mas tu me conhece. sempre, o que a gente tem que pensar? Toda a região, se a gente entender o universo de alternativas que tem a genética da viticultura, são muitas variedades de uva. Tendo um entendimento também de ter um equilíbrio do solo, de escolher as exposições certas e vamos dizer assim, o conhecimento, né, a cultura, o potencial do ser humano, eu acho que, com exceção, né, das regiões mais na Amazônia, que eu não conheço ainda, mas Uhum. que não está descartado que um dia a gente vai andar por lá. Todo lugar é possível plantar uvas, desde que a gente consiga escolher as variedades adaptadas a esse tipo de local e ter um Tem um manejo entendimento, né, correto também. da cultura delas. E, principalmente, não é só produzir a uva, depois tem que ter um entendimento da vinificação certa. Mesmo Uhum. Santa Catarina, que nós comentamos antes, ela iniciou nessa região de São Joaquim, de Lages, majoritariamente com a uva Cabernet Sauvignon. E os vinhos produzidos inicialmente, eles tinham um tempo de amadurecimento muito grande. Quando a gente ouvia aquele conceito dos vinhos de Bordeaux, de que Uhum. tinha que engarrafar eles e deixar assim, a gente não entendia direito, porque aqui no Brasil a gente pode deixar o entendimento que a gente tinha aqui das regiões que a gente conhecia, podia engarrafar ele e beber em seguida, podia deixar alguns anos, mas não era obrigatório. Quando a gente engarrafou os primeiros vinhos de Cabernet em São Joaquim, a gente entendeu que eles precisavam, era imperativo eles ficarem um período na garrafa para eles encontrarem a maturidade que precisavam. Então, são particularidades de cada região. Ali, nós começamos a trabalhar mais tarde com um conceito de termovinificação, Uhum. que em outros lugares poderia sugerir vinhos mais simples e mais ligeiros, mas quando contrabalançava com o potencial das uvas da região, essa técnica ela se mostrou adequadíssima para colocar assim vinhos modernos, vinhos frutados, vinhos intensos, sem serem simples e sem serem rápidos. Então, são as surpresas que a enologia nos apresenta. Uhum. Mas tem que experimentar, senão a gente não Sim. descobre. Uhum. A do Renato perguntou: como você vê a criação da Revits no Paraná? Eu não sei o que que é. Não sei se você sabe. Sabe? Diz para ele escrever um pouco mais para mim, não entender melhor o que ele está querendo dizer, tá? Mas tudo bem, Bom. continuamos. Mas o Paraná, ele tem um modelo bem bacana que a gente tem que se espelhar às vezes. Eles têm uma associação que ela é bem atuante, bem participativa, vem organizando eventos para promoção do vinho e para venda do vinho. No último que eu estive presente no Museu do Olho, que são eventos bem organizados, que apresentam o estado do Paraná como viticultura, que dão uma visibilidade. Então, o Paraná ele tem algumas coisas para nos mostrar. E, principalmente, quando a gente vê uma parceria entre as vinícolas, um Ah, associativismo que eu valorizo muito. Nós, como conceito dentro da Enovitz, também procuramos, com os nossos clientes, colocar eles em contato,
fazer troca de experiências, troca de equipamentos, às vezes. Nós proporcionamos, através do nosso relacionamento, sempre uma multiplicação de forças para que a gente seja mais forte e seja mais competitivo. Uhum. Bacana. É Renato, né? É o Renato que mandou? Foi o Renato que mandou da... Ou Sim, tu não? comentou agora do Renato do Paraná. Isso. Isso, tá. Obrigada aí pela citação, bem interessante. Eu também sou apoiadora desse tipo de causa. Também acho que falta ainda um pouquinho aqui, mas vai em breve. Acho que Mas, Carol, talvez por necessidade vão surgir iniciativas. claro. E a gente não pode resolver todos os problemas da vitivinicultura brasileira, É. mas a gente fica feliz de poder contribuir, né, da nossa forma, da nossa maneira, em fazer bons vinhos, em difundir mais a cultura da enologia, a cultura do vinho, e estar mais presente em diversas regiões do Brasil. E isso é muito motivador. E com certeza o espírito da nossa equipe, da Enovitz, é esse espírito de levar adiante e explorar, e desvendar, desbravar esse potencial todo do Brasil tem, está escondido. E o que a gente tem de melhor aqui? Nós temos um potencial consumidor muito grande, nós temos a proximidade no mercado, e a gente tem que explorar isso, que vai ser o nosso grande diferencial competitivo daqui a pouco, estar próximo do nosso consumidor. Uhum. Uma verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas, Marcos. Depois tu me diz aí como tá de tempo, tá? Também que eu não quero. Já tá, já. O pessoal vai entrando, aí vai subindo aqui a. Peraí, só um minutinho. As perguntas. E sempre tendo, né, a simplicidade de dizer que nós temos o nosso jeito de pensar o vinho, o nosso jeito de pensar o mercado e felizmente a gente encontrou com o passar dos anos essa nossa personalidade, esse nosso jeito. E claro, a gente não é a única verdade, mas é importante esse aparecimento, né, desses jovens enólogos inquietos e que, por outro lado, eles têm que ter um pouco de paciência, né, para o aprendizado. Mas essa enologia que vem aí, eu vejo ela com uma vontade muito grande, com muitas iniciativas, e isso vai ser muito positivo, porque tem que dar uma sacudida, tem que mexer nesse mercado, tem que colocar o rosto, né, no mercado, tem que participar e com certeza todas as iniciativas, quando bem feitas tecnicamente, quando bem planejadas, elas têm um respeito. E eu fico contente de estar aqui participando contigo e de ver alguns nomes aqui que aparecem. Eu não consigo acompanhar direito, mas de alguns amigos que a gente tem uma proximidade e fico contente deles terem me prestigiado. Fico feliz e espero que eu tenha aqui nesse bate-papo aqui tranquilo, que passou rapidinho, passado um pouco da nossa ideia, do nosso jeito de fazer as coisas, e saber que o endereço está por aí, né? Nós estamos sempre disponíveis para conversar, para trocar experiências, e principalmente eu vejo que chegaram muitos profissionais, muitos colegas de profissão, e também amantes do vinho e donos de vinícolas e consumidores. Então, esse universo do vinho ele é fascinante. Como eu falei, felizmente,
eu tive a sorte de estudar o que eu sou apaixonado, e hoje eu sou um profissional que gosta muito do que faz, e estou rodeado de pessoas, pessoas agradáveis, pessoas de autoestima alta, pessoas positivas. Então, o universo do vinho ele é invejável. Hoje, muitas vezes, eu agradeço, né? Agradeço por ter tido essa sorte. Sim, Marcos, muito obrigada. Eu quero te agradecer muito que, bom, com certeza eu vi ali que o pessoal, bom, é que tu não conseguiu acompanhar, mas eu salvei lá tá no meu perfil, depois se tu puder ver, porque teve muito comentário também dos teus amigos e seria interessante também tu depois poder acompanhar, que eles mandaram muitas mensagens bacanas, então se tu puder ver, né? Com certeza. Mensagens queridas, assim, demonstrando esse carinho também e agradecendo, né, e tudo, e elogiando o teu trabalho também, então, né, e agradecendo aqui também pelo conteúdo e tudo, né, e também não só as pessoas que te conhecem, né, as outras pessoas também que não te conheciam, né, adoraram a live, né, e todo mundo elogiando muito, foi ótimo, assim, foi muito boa mesmo, só tenho a agradecer. Sucesso! Obrigado, Carol. Muito bom, Marcos. Muito obrigada mesmo por ter se disponibilizado, por ter partilhado todo esse conhecimento aqui com a gente. E, bom, vamos fazer um brinde. Eu vou fazer um brinde. E hoje vou dormir mais feliz, com certeza. Ai, que bom! Viva o vinho brasileiro! Viva o vinho brasileiro e viva o nosso trabalho. Amém. Obrigada, Marcos. Saúde! Tomar um gole. Obrigada, Marcos. Ó, pessoal aí mandando, chovendo comentários. Obrigada, um abração. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal, todos que ficaram aí até o final. Mais uma live de sucesso, baita profissional, Marcos, querido, partilhar toda essa experiência, essa bagagem, hein, gente? Olha, tô conseguindo trazer só expert mesmo aqui pro canal, hein? Não tá sendo, olha, vocês estão... Depois vão me mandando mais nos comentários, né, assuntos que vocês queiram, que eu vou indo atrás aí de profissionais. Chegou no final, Julião, mas eu vou deixar lá no IGTV, já salvei a primeira parte, agora eu vou deixar a segunda parte também, tá? Então aí acompanha lá. Amanhã a gente tem live sobre sistema de condução e manejo do dossel com o José Luiz, tá bom, gente? Amanhã às 21 horas. Muito obrigada, gente. Boa noite, um abraço e até amanhã. Depois, gente, se quiserem partilhar aí, tá nos stories e tal, eu gostaria, tá? Eu agradeço, porque vamos partilhar e disseminar a ideia, ajuda também. Um abraço, gente. Obrigada.